Vamos relaxar nosso corpo, soltar bem o pescoço, os ombros, fechar os olhos. Vamos realizar agora o Evangelho de Cristo. Deixe sua água preparada. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil, mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender estes mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ele não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude, pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora de tempo não produz, mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Capítulo 19, número 7. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire, mas os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas. Então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno. Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui, na terra, ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstrata da sua doutrina, mas tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito
é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos, estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: aos que já têm, ainda mais se dará, e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem, atualmente, lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Então, é importante saber que Jesus falava muitas coisas em parábolas, porque o povo não entendia. Falava para deixar a candeia debaixo do alqueire, quer dizer, deixar a luz embaixo e não se esclarecer. Então, é importante colocar a luz à nossa volta, à nossa frente, para que tenhamos o esclarecimento necessário. Que Jesus, que os mentores do espaço nos iluminem. Pedimos aos mentores, aos seres de luz, que fluidifiquem esta água, a iluminando, a protegendo, a guardando, e que esta água me cure, que essa água me alivie, que essa água me dê energia, que essa água me dê força e faça despertar meu poder interno. Que assim seja. Namastê. Beba água bem devagar. Que assim seja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Divino e Espírito Santo, vinde a nós, despertai-nos e relevar, relevai meus poderes internos. Como se diz revelar? Revelai meus poderes internos,
Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar bem o pescoço, os ombros, fechar os olhos. Vamos realizar agora o Evangelho de Cristo. Deixe sua água preparada. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil, mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender estes mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ele não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude, pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora de tempo não produz, mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Capítulo 19, número 7. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire, mas os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas. Então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno. Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui, na terra, ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstrata da sua doutrina, mas tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa
da salvação, tudo que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos, estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: aos que já têm, ainda mais se dará, e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem, atualmente, lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Então, é importante saber que Jesus falava muitas coisas em parábolas, porque o povo não entendia. Falava para deixar a candeia debaixo do alqueire, quer dizer, deixar a luz embaixo e não se esclarecer. Então, é importante colocar a luz à nossa volta, à nossa frente, para que tenhamos o esclarecimento necessário. Que Jesus, que os mentores do espaço nos iluminem. Pedimos aos mentores, aos seres de luz, que fluidifiquem esta água, a iluminando, a protegendo, a guardando, e que esta água me cure, que essa água me alivie, que essa água me dê energia, que essa água me dê força e faça despertar meu poder interno. Que assim seja. Namastê. Beba água bem devagar. Que assim seja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Divino e Espírito Santo, vinde a nós, despertai-nos e relevai, meus poderes internos. Como se diz revelar?
revelai meus poderes internos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar bem o pescoço, os ombros, fechar os olhos. Vamos realizar agora o Evangelho de Cristo. Deixe sua água preparada. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil, mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender estes mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ele não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude, pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora de tempo não produz, mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Capítulo 19, número 7. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire, mas os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas. Então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno. Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstrata da sua doutrina, mas tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa
da salvação, tudo que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos, estando eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: aos que já têm, ainda mais se dará, e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem, atualmente, lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número, e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Então, é importante saber que Jesus falava muitas coisas em parábolas, porque o povo não entendia. Falava para deixar a candeia debaixo do alqueire, quer dizer, deixar a luz embaixo e não se esclarecer. Então, é importante colocar a luz à nossa volta, à nossa frente, para que tenhamos o esclarecimento necessário. Que Jesus, que os mentores do espaço nos iluminem. Pedimos aos mentores, aos seres de luz, que fluidifiquem esta água, a iluminando, a protegendo, a guardando, e que esta água me cure, que essa água me alivie, que essa água me dê energia, que essa água me dê força e faça despertar meu poder interno. Que assim seja. Namastê. Beba água bem devagar. Que assim seja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Divino e Espírito Santo, vinde a nós, despertai-nos e relevar, relevai meus poderes internos. Como se diz revelar?
revelai meus poderes internos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar bem o pescoço, os ombros, fechar os olhos. Vamos realizar agora o Evangelho de Cristo. Deixe sua água preparada. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil, mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender estes mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ele não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude, pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora de tempo não produz, mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da